Muito bem, bem explicado, bem entendido. Vamos à professora Isa Angélica. Na esteira, inclusive, desse campo de preocupação, tem uma pergunta de Miguel Calmon, de Vinícius Ascioli Vicente, e ele quer saber como adequar o orçamento a situações abruptas ou consideradas inesperadas de gastos públicos, como o aumento de despesas ocasionado pela necessidade de ampliar as doações, por exemplo, de medicamentos à comunidade carente, esta determinada pelo melhoramento do sistema de atendimento à saúde. Então, professora. Saudação a vocês aí de Miguel Calmon. É interessante esse tema planejamento, que é justamente a área que a gente trabalha. E se vocês observarem, a própria lei, a 4.320 de 1964, ela já despertava lá em seus artigos concernentes a preocupação com a flexibilização na execução desse gasto público. Então, se o seu orçamento, por algum motivo, se torna insuficiente para a realização de um gasto, de uma despesa que é essencial, que é fundamental, quer seja na educação, quer seja na área de saúde, quer seja em qualquer área correlata, né, do gasto público, você tem a flexibilidade, sim, de fazer essas alterações, de fazer essa complementação, né, sempre pautado no respaldo legal, através de um instrumento chamado de crédito adicional. Então, a gente aprendeu lá na segunda aula, né? A gente tem na 4.320, a gente também tem na Lei de Responsabilidade Fiscal, que os créditos adicionais, eles facultam ao gestor, ao administrador público, fazer esses remanejamentos, essas transposições, essas transferências de recursos e, no caso desse orçamento se tornar insuficiente para o atendimento dessa despesa considerada essencial, a gente pode solicitar, sim, aos órgãos de fazenda, Ministério, Secretaria, no caso do município, a Secretaria de Fazenda, a gente pode solicitar uma complementação através de um crédito adicional, um crédito especial, ok? Ok, professora, muito obrigado. E complementando essa rodada, vamos ao professor Vicente. Eu lhe mando duas perguntas, professor. Uma que vem de Zoraide Bonfim, de Orolândia, e a outra de Boquira, do Jodilson. A primeira é: no município, quem controla os recursos direcionados à saúde? Nas mãos de quem esses recursos se concentram? E, na sequência, como é feita a fiscalização dos recursos de saúde nos municípios em que esses recursos ainda não são gerenciados pelo gestor de saúde? Bem, com relação à parte de controle, eu gostaria de salientar a resolução 1120 de 2005, me permita aqui fazer a leitura. Ela dispõe sobre a criação, a implementação e a manutenção de sistemas de controles internos nas diversas esferas governamentais. Então, essa resolução ela direciona toda a sistemática de controle. Logicamente que, com a criação do controle, aquela pessoa que vai estar a acompanhar toda a execução do ponto de vista interno, como um auditor interno, como eu falei antes, diante dos fatos, seria esse, na verdade, a pessoa responsável e que vai fazer esse acompanhamento. Quer dizer, eles já determinaram que tem que ser, inclusive, funcionário efetivo do quadro, não pode ser por terceiro, ele irá responder, na verdade, com relação a esse, ao acompanhamento, até autorizações de valores relacionados a pagamentos. Enquanto não existir, logicamente, você tem o secretário municipal de saúde. Na verdade, ele é quem vinha fazendo, com a criação do controle, do controlador, aquela pessoa que vai estar atenta, inclusive, se detectar alguma falha, né, orientação de regularização, caso contrário, comunicar ao próprio Tribunal de Contas o fato que está se passando, quase se necessário, até para ele se salvaguardar de qualquer outro tipo de andamento. Mas, esclarecendo, né, deixando ponto-chave de que ele, na verdade, é quem vai. O controlador ele que vai fazer a gestão desses recursos. Inclusive, ele, enquanto determinação, ele assina o próprio cheque junto com o tesoureiro na efetivação de um pagamento, porque ele também responde solidariamente se houver algum tipo de aplicação indevida que não condizente com a legislação. E ainda assim o caso também do gestor de saúde determinado? No caso, quando você não tem a figura do controlador, o secretário de Educação o secretário municipal de saúde é quem vai estar atento a dar esse andamento em termos da gestão, ok?
Ok, professor. Obrigado. Vamos provavelmente à nossa última rodada. Faltam 10 minutos para as 11 horas. Temos ainda, portanto, 10 minutos para encerrar a nossa aula de hoje. E vamos atender a pergunta de Cláudia de Cândido Sales ao doutor Evânio: como o município deve proceder com a instalação do PSF, visto que o repasse federal é de apenas 1/3 dos gastos? Esse é um problema que tem sido apresentado sempre pelos prefeitos, pelos gestores municipais, que é a insuficiência de recursos desses programas específicos para a manutenção das próprias finalidades do próprio programa. A solução para isso é aportar recursos próprios para manter o programa. Não se discute a importância, a relevância dos objetivos, das finalidades desses programas todos. Agora, de fato, há uma luta muito grande para que se amplie os recursos repassados. Outra questão aí que vai diretamente ao encontro dessa questão aí é o subsídio, a remuneração que se paga aos médicos do PSF. A gente sabe que o que é repassado pelo governo federal não paga sequer 1/3 do que efetivamente se remunera os médicos lá no interior, onde a gente sabe que existe um verdadeiro, e a verdade tem que ser dita, leilão entre os municípios. O médico coloca seus serviços em leilão, para quem pagar mais, levar esse médico para trabalhar no município. E vai por cifras muitas vezes maior até que o próprio subsídio do prefeito, o que vem até mesmo a contrariar uma norma constitucional. Então, sem dúvida alguma, é uma questão bastante complexa, que tem vários aspectos a serem analisados, mas enquanto o governo federal, que é vamos dizer assim, entre aspas, proprietário desse programa, do PSF, embora o município seja talvez o principal apoiador, o principal aportador de recursos, não faz esse repasse suficiente para manter a totalidade do programa, então o município, efetivamente, isso é uma realidade, terá que aportar recursos do seu orçamento próprio para a manutenção do PSF. Por falar ainda em PSF, aproveitando que estamos com o doutor Evânio, o Leônidas de Igaporã quer saber se o gasto com combustíveis de ambulâncias e automóveis que dão suporte ao PSF pode ser incluído no percentual. Essa questão está diretamente aqui na resolução do TCM e já foi colocada também pelo professor Vicente, onde prevê as despesas específicas que podem ser consideradas como manutenção da saúde. E se você observar bem aqui, a manutenção de bens e serviços vinculados à saúde, e, portanto, o combustível é um bem que vai ser utilizado para a manutenção do serviço à saúde, sem dúvida alguma, desde que bem contabilizado, bem claramente especificado, lá através da conta do Fundo Municipal da Saúde, como foi bem colocado aqui pelo professor Dourado, o tribunal com certeza aceitará isso como recurso. O que não pode ocorrer, e aí é preciso que a gente dê até esse enfoque mais prático, essas aulas aqui, é que você faça uma licitação genérica para combustível, se gaste muitas vezes até com outra conta do município, aquela despesa, e depois, já no gabinete do conselheiro, se busque comprovar de que aquilo ali foi para abastecer a ambulância através de placa de veículo e tudo mais. Isso aí vai dificultar uma avaliação por parte dos órgãos de fiscalização, e aí o papel do controlador interno é exatamente evitar que isso ocorra. De que forma? Fazendo com que aquelas faturas, aquelas notas específicas para pagamento de ambulâncias, de combustível para ambulâncias, para veículos que servem à área de saúde, saiam da conta do Fundo Municipal de Saúde. Com isso, eu não tenho a menor dúvida de que não terá problemas na hora da apreciação das contas lá aqui na Corte, aqui na sede em Salvador. Bom, vamos nesse embalo aí com o doutor Evânio. Em que momento pode-se usar os recursos da saúde no saneamento básico, doutor Evânio? Sandro Gomes, controlador interno lá de Itajibá. Bom, a gente remete novamente aí, companheiro de Itajibá, aí, a resolução do tribunal, que não deixa margem de dúvidas, na hora que diz: atendidas as condições previstas no CAPT, que são as despesas, aqui, ó, não se considera, não é isso? Atendidas as condições previstas no CAPT, considera-se como despesas com ações de serviço público de saúde aquelas relativas à promoção, proteção e recuperação de saúde, tais como saneamento básico e do meio ambiente, desde que associados diretamente ao controle de vetores, ações próprias de pequenas comunidades ou em nível domiciliar, aos distritos sanitários especiais indígenas e outras ações que venham a ser determinadas pelo Conselho Nacional de Saúde. E adiante, não são consideradas como despesas da área de saúde